jugo sobre a sua vida nessa manhã, que haja graça abundante, fluindo a teu favor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e contemplando a tua face nessa manhã, a tua ressurreição, alegrando-nos, Senhor, com a vitória da cruz. Que o Senhor nos dê espírito de revelação, de sabedoria, que haja clareza no nosso entendimento sobre a obra completa na cruz do Calvário e na ressurreição do Senhor a favor de todo aquele que crê. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui como família do Senhor. Obrigada por isso. E que cada um de nós possamos sair daqui cheios da tua graça, fluindo na tua unção, no teu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós vemos que não era bem o meu assunto para hoje, né? Mas depois alguém falou para mim, não, fala sobre a Páscoa. Eu falei, ok, vamos meditar sobre a Páscoa. E a Páscoa, ela tem origem no Egito. No livro de Êxodo, lá no capítulo 12, temos a instituição desse memorial, né? Nós vemos que Êxodo foi algo assim tão fantástico, tão sobrenatural, tão extra-humano, não é? Tudo que aconteceu ali, inclusive as pragas, mas por último, a 10ª praga. Vamos ver lá no capítulo 12. Pode começar no verso 1, eu não anotei aqui. Então, aí nós temos essa instituição memorial, principalmente o significado histórico da Páscoa, que é libertação. Amém? Libertação. O povo de Israel era escravo, queridos, assim como nós éramos escravos no mundo. Então, eles eram escravos no Egito e Deus, milagrosamente, sobrenaturalmente, os libertou através do servo Moisés ali, né? É o 13? Sim. Oba. Então, nós podemos ver esses dois significados. Primeiro, libertação, e depois o significado profético da Páscoa, a redenção. E aí diz assim, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vamos ver um pouquinho antes. O 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Fantástico isso. Então, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, é muito válido ministrarmos sobre Páscoa hoje, porque a palavra é bem clara, para nós celebrarmos de gerações, nas nossas gerações, amém? Então, esse é o primeiro significado, passar o sangue e ser liberto, ser livre da morte. Hoje, o sangue de Jesus também nos faz livres, amém? E nós fomos libertos e passamos pela redenção, que é o segundo significado profético da Páscoa. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi imolado. Vamos ver lá em 1 Coríntios 5, 7, 8. 1 Coríntios 5, 7, 8. Vamos ver o que a palavra diz.
7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, pois sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Verso 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu estava meditando e pensando, meu Deus, esse teria que ser um dia em que cada cristão estivesse em júbilo, saltando de grande alegria, de muito júbilo diante do Senhor. Sabe, queridos, o cordeiro que foi morto pelos israelitas, fala de Cristo, tudo aponta para Cristo, amém? O Cordeiro de Deus, né? Pois o sangue do Cordeiro apontava para o sacrifício de Cristo, amém? O Cordeiro que tira o pecado do mundo, aleluia. Lá em 1 Coríntios 15, 14, a palavra do Senhor diz que, e se Cristo, isso o próprio apóstolo Paulo declarando, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, veio a ressurreição, completou essa obra fantástica, a vitória da cruz, amém? Ontem eu recebi o cântico, acho que vocês também que estão no grupo da igreja receberam lá da Silvia, né? A vitória da cruz, cantada diante do trono, né? Nós já ministramos tanto aquela vitória nos nossos encontros, na hora da palavra da libertação, no final dessa palavra, e nós saltávamos de alegria com tal poder liberado na cruz do Calvário a nosso favor. Hoje, nosso coração deve saltar de alegria, amém? Então, tudo aponta para Cristo nas Sagradas Escrituras. Tudo. Ele é o centro de tudo. Colossenses 1, 17. Vamos lá ver o que a palavra diz. Ele é o centro de tudo. Colossenses 1, 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Uau! Aleluia! Ele é o centro e o seu sacrifício na cruz é o único caminho para nós, pecadores, alcançarmos a salvação completa. Amém? João 14, 6. Vamos lá ver o que diz a palavra em João 14, 6. Sabe, queridos, aceitar o sacrifício de Jesus como sendo o único caminho. Isso fere o orgulho do homem natural, que instintivamente busca alcançar por sentimentos de justiça própria e recompensa através de comportamentos adequados. Mas vamos ver o que diz a palavra? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, diga comigo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Glória a Deus. Ainda bem que a gente tem essa opção maravilhosa de abrirmos o nosso coração por inteiro para Ele. A Bíblia diz em Isaías 64, verso 6, que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então não é por justiça própria e nem pelo bom comportamento. Isso faz parte de quem está em Cristo. Amém? De andar pelo caminho do Senhor. Se Ele é o caminho e nós estamos nele, nós vamos querer parecer com Ele, amém? E aí o nosso caminhar vai ser santo, porque Ele é santo, 3 vezes santo, amém? Então, como homem, é tudo trapo de imundície, mas Jesus viveu em perfeita obediência, aleluia.
E Ele morreu na cruz levando o peso dos nossos pecados. Ontem eu estava assistindo mais uma vez, né? O filme sobre toda a morte de Jesus, né? Eu estava assistindo e falei, uau, parece que a gente não cansa de ver aquilo. É tão forte. E eu vi passaram aquele do Mel Gibson, né? Que é mais forte, mais intenso. Você fala, uau, não sei se eu choro ou se eu dou pulo de alegria. Então você tem que assistir o filme vendo a ressurreição, porque senão você vai sofrer com as feridas, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Então, quando você vê aquele filme, você fica assim, o Deus não está esperando, o Senhor, né? Não está esperando que a gente fique ali lamentando que Ele sofreu. Não, Ele quer que nós nos alegremos com a ressurreição, uma obra completa. Amém? Não, Ele não quer que a gente faça como aqueles discípulos que abandonaram o discipulado, abandonaram ali os outros, os apóstolos, discípulos, e foram embora para Emaús, decepcionados, frustrados, e foram embora, simplesmente. Jesus foi lá atrás, coisa fantástica, Jesus foi atrás daqueles 2 discípulos, e falou ali desde o início, tudo que estava acontecendo, todas as profecias que falavam da vida dele, o Senhor foi falando ali até que o ponto de queimar o coração deles, e depois completou com a ceia, com o partir do pão, e quando Jesus partiu o pão, eles tiveram o seu entendimento espiritual aberto, os teus olhos foram abertos e contemplaram Jesus. Isso é fantástico. Amém? Então, Ele ressuscitou ao 3º dia e venceu. O Senhor venceu a morte, nos dando um caminho para nos reconciliarmos com Deus. Amém? Para termos os nossos pecados perdoados e recebermos a vida eterna. A vida eterna. Então, eu acredito que Adão teve tempo de intimidade com Deus, né? Com o Pai. Quando você falava, me veio o coração e a mente. Só que era o Pai que o procurava. Uau. Que coisa! Uau. Era o Pai que o procurava. A palavra fala, né, lá em Gênesis, que Deus vinha na virada do dia procurar Adão e Eva para ter com eles comunhão íntima. Amém. Não sei se tinha rede lá no jardim, né? Tinha muitas árvores. Não sei se tinha rede, cada um deitava ali numa rede, ficavam ali falando das grandezas da eternidade, né? Porque o que Deus ia falar com Adão, né? Olha, filho, na eternidade, uau! Eu não sei o que Deus falou com Adão, mas eu sei que ele vinha todos os dias. Até que um dia se deparou com um homem natural. O Pai nos ama de tal maneira que deu seu único filho. Diga, seu único filho. Lá em João 3,16, a palavra fala de que Ele amou de tal maneira que Ele deu. Ele deu o seu único filho. E por causa da justiça de Deus, Jesus sofreu tudo que a lei e a justiça exigia de nós. Na verdade, era uma exigência para que o homem. Mas o Senhor Jesus fez isso. Romanos 3, vamos ler lá, Romanos 3, 22, 26. Então, queridos, a Páscoa era uma convocação santa e uma espécie de comemoração perpétua do livramento de Israel da morte. Romanos 3, 22 a 26. Então, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados de graça, gratuitamente, por sua graça, mediante a
redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Até o 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós somos aqueles que têm fé em Jesus Cristo também. Por esse motivo estamos aqui nessa manhã. Muitos estão com as famílias, alguns viajando. Não é por quê? Porque naquele dia mesmo, a Páscoa, quando foi constituída, era para estar dentro da casa com a família. Amém? Então, a Páscoa era uma convocação santa e uma espécie de comemoração perpétua do livramento de Israel da morte. Então, era um testemunho permanente de que a sua salvação era através do sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Os pensamentos de Deus, eles são maiores que os meus, do que os seus. Então, se esses pensamentos são maiores, se os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com os dele. Amém? Precisamos alinhar e ter essa convicção clara de que Páscoa não é ovo de chocolate. Amém? Não é o que o mundo apresenta e que está celebrando. É impressionante, você entra no supermercado, a celebração é tão grande. E eu estava meditando esses dias, falando, meu Deus, como o mundo gosta de mentira. Já perceberam o quanto o mundo gosta de mentira? Porque quer uma mentira que eu acho que até as crianças percebem, que coelho não bota ovo, e muito menos de chocolate, que é o tamanho de uma mentira dessa, e que o mundo paga para celebrar. É muita mentira. Eu falo, gente, a humanidade rejeita a verdade de que Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas eles aceitam de braços abertos e dentro das suas casas a mentira de que um coelho bota ovo de chocolate. É verdade. E muitos crentes entram para o mesmo caminho. Você vai no supermercado, os carrinhos não tem nada contra chocolate. Coma chocolate à vontade, principalmente quando abaixa o preço. Depois que passa a festa, o preço abaixa. Coma chocolate, porque faz bem. Mas seja alguém que se posicione contra a mentira. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então, a verdadeira Páscoa, ela é uma pessoa e nós não podemos esquecer disso. Ela é Jesus Cristo de Nazaré. Então, ao longo do tempo, muitas das vezes, a ceia do Senhor, nós vamos ter a ceia que faz parte. Então, tem sido vista e utilizada como uma rotina, chegando ao ponto de se tornar um ritual religioso. Não é assim que está no coração de Deus Pai. Amém? Não é assim. Vamos ver 1 Coríntios 11, verso 23 a 30. Eu quero falar um pouquinho sobre a ceia, que nós vamos fazê-lo como família, vamos participar desse momento, mas com um entendimento correto, que gratuitamente, de graça, nós fomos comprados por preço de sangue. Amém? Que o Senhor derramou o seu sangue a nosso favor. E aqui diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós.
Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Muito bem, vamos ver o que é isso. A ceia é quando você renova a sua aliança com o Senhor, amém? A ceia é também quando você declara que é corpo e faz parte do corpo. Aleluia. Amém. Então, a ceia também quando você diz que saiu do mundo e de tudo que pertence ao sistema do mundo. A ceia é quando você afirma que pertence ao reino de Deus. Amém? Esta é apenas uma passagem que fala sobre a ceia. E nós vamos ver outra, lá em Mateus 26, onde o Senhor Jesus fala da ceia. Mateus 26. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos, Mateus 26, 26. Bem lá embaixo. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Aleluia. Então olha o que Jesus diz. Isso na noite em que foi traído. Ele estava fazendo o que Deus havia mandado fazer, que era celebrar a Páscoa, amém? Então a ceia é originada na Páscoa. Êxodo 12, do verso 1 a 11. Nós não vamos ler todo, mas você pode deixar aí projetado. O Senhor estava falando: vocês vão começar a vossa vida a partir de agora. Esta é a passagem para uma nova vida, uma nova aliança, Páscoa, que significa passagem, amém? Aqui em Êxodo 2, Deus está ensinando como participar da ceia de hoje. Lá fora, o mundo jaz do maligno. A única forma de ser livre do anjo da morte, do destruidor, é estando dentro da casa, é fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja. Amém, queridos? É fazendo parte da família. Quantos aqui fazem parte dessa família linda, maravilhosa, que é a família do Senhor Jesus, é a família de Cristo? Amém. Aleluia, aquela que foi comprada por sangue, por preço de sangue. Então, comer a ceia da forma certa produz salvação, inclusive da sua família. A família estava toda ela na casa, amém? Sendo protegida, sendo guardada. Aleluia. Então, o sangue passado na porta fala para o espírito da morte que ali era outro mundo. Ele não tinha poder naquele lugar. Então, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor do Senhor, amém? Então, nós fomos arrancados de um império e fomos colocados em um reino. Há diferença entre império e reino. Então, nós fomos colocados no reino do Filho do seu amor. Aleluia. Então, que nós possamos ter isso com clareza no nosso entendimento, no nosso coração. Que isso venha alegrar
o nosso coração. Amém? Isso fala também de cultura do céu. Nossa cultura não é mais essa cultura terrena. Nossa cultura é a cultura do céu. Fala de que o que estiver fora do padrão do reino, nas nossas vidas, precisa ser alinhado com o padrão do reino. Amém? Então, o cordeiro, ele deveria ser comido assado ao fogo. Fogo fala de alimentar-se de Jesus pela ótica do Espírito Santo. É quando chegamos à casa de Deus e começamos a dizer, muitas vezes, que nós não concordamos com isso ou não concordamos com aquilo. Não. É pela ótica do Espírito Santo. Amém? Essa deve ser o nosso coração. Por isso, às vezes, a nossa opinião é relevante. Comer o cordeiro é comer na luz do Espírito Santo. É comer como Deus diz e não como eu acho, ou como a minha opinião acha. Não, é comer de acordo com a direção do Senhor. E nós vemos que Deus foi bem criterioso em ensinar-nos como deveria comer a Páscoa. Aquilo é fantástico. Pães asmos, pão sem fermento, sem beleza. Lá em Isaías 53, verso 1, pode abrir para mim aí, por favor. Verso 1, 2 e 3, diz que não havia beleza em Jesus. Como tudo está ligado ao Senhor, vamos ver lá, Isaías 53, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Uau! Isso fala do pão sem fermento. Fala de não fazermos as coisas para parecer ou sermos vistos, ou sermos o foco, a importância. Fazer por compaixão, não por aparecer, amém? Aleluia, que o Senhor nos leve a crescer nesse entendimento, de sermos como Cristo, de fazer por prazer, em fazer para o Senhor, não para satisfazer o nosso próprio egoísmo. Então, pão sem fermento é negar a si mesmo, é se esvaziar de si e encher-se de Cristo. Amém? Ervas amargas é tomar a cruz, é alinhar a minha vontade à de Deus. Mais uma vez, é negar a si mesmo. Tomar a ceia é consagrar-se ao Senhor. Amém, queridos? Que nós possamos hoje, como família, participarmos desse memorial. Para comer todo e não deixar nada. Era essa a ordem. Ou seja, é tudo. Não é só uma parte. Não é só tomar o que me agrada. É comer todo o cordeiro. Amém? E era para eles fazerem isso preparados para partir. Calçados, vestidos, estar preparados para deixar este mundo em direção à Nova Jerusalém. Nós estamos de passagem nesse mundo, amém? Estamos aqui de passagem, a palavra fala que nós somos estrangeiros aqui. Estou de passagem deste mundo para o reino de Deus. Então, participar da ceia, sem esperar, desejar a volta de Jesus,
Isso é não discernir o corpo. Então nós precisamos discernir o corpo. Amém? E desejar, termos em nosso coração uma sede. Ou um fogo queimando, né? Desejando a volta do Senhor Jesus. Amém? Isso é digno. Então não tenha outro projeto, outro sonho que não seja o de Deus Pai para a sua vida. Jesus Cristo, Ele é o foco, amém? Nós devemos ganhar nossos colegas, amigos, familiares, etc. E junto com isso viver, se nós tivermos bens financeiros, vai ser bênção na nossa vida. É só um acréscimo, né? Mas o foco é termos a Cristo por inteiro no nosso coração. Amém? Então a ceia fala de corpo, de ser um só com Cristo. O maior milagre que está. Então, nós temos sobre essa cidade, sobre esse país, sobre essa região, precisa e é ver a igreja como uma só pessoa. É ver a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja de uma só pessoa, Cristo. Nossa, isso é fantástico, não? A igreja de uma só pessoa. Isso fala de unidade plena, unidade de coração, unidade de fé. Unidade de fé. Que coisa fantástica. Quando você vê Paulo orientando, deixa eu ver se eu lembro o texto. Ai, não lembro o texto. Está no meu coração, mas eu não lembro. Efésios. Vai passar, fica para o próximo. Mas essa é a unidade fantástica que nós temos que ter, queridos. Essa unidade da fé. Como é que tem sido a nossa fé? Eu quero participar com você em unidade de coração nessa manhã.